beldades, hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o livro Helter Skelter, do Vincent Bugliosi. Eu li esse livro há alguns meses e eu não falei sobre ele aqui no canal ainda por ser um dos livros mais pesados que eu já li, embora seja um dos melhores também que eu já li na minha vida. Ele é um livro do gênero True Crime, vai falar sobre uma história real, que é a história da família Manson, do Charles Manson mesmo. E o Vincent, que é o autor do livro, ele foi o promotor do caso do Charles Manson. Quem foi Charles Manson? Bel, não tô entendendo nada. Se você não sabe quem foi Charles Manson ou o que foi o assassinato Tate LaBianca, eu vou deixar esse meu vídeo aqui em cima linkado pra você assistir. Lá eu falo basicamente a história inteira dos assassinatos, como tudo aconteceu, quem foi Charles Manson, enfim. Eu até fiquei em dúvida de gravar ou não este vídeo falando sobre o livro Helter Skelter, mas eu quis gravar porque eu acho que esse livro aqui merece, sabe? Ele foi um livro bem difícil de ler, tem 680 páginas, mas ele é inteiro em inglês, não foi publicado aqui no Brasil ainda. Então em algumas partes tinham termos do direito mesmo que eu tive que pesquisar. Não é das leituras mais fáceis, né, em inglês, mas mesmo assim eu recomendo totalmente se você conhece inglês, se você é habituado a falar, a conversar, a ler inglês. E se você também é fã aí de True Crime, histórias reais, quer saber mais sobre como as coisas se desenrolam, sobre a mente dos assassinos, esse é um livro maravilhoso. Para início de conversa, o livro ele é datado e é contado sobre o ponto de vista do Vincent. Ele é escrito em primeira pessoa e ele já começa na noite do crime do dia 9 de agosto, que foi quando tudo aconteceu e que a Sharon Tate e seus amigos foram assassinados. Então, claramente, já começa bem pesado mesmo. Eu fiquei até um pouco chocada porque existe uma descrição das vítimas e dos corpos exatamente como eles estavam, muito verdadeira e muito crua, da mesma forma que tudo aconteceu. Eu até marquei essa página aqui com post-it, que é quando ele descreve como a Sharon Tate foi encontrada e como ela estava. Ai, gente, assim, ó, é difícil, sabe? É muito difícil de ler. Livro extremamente pesado, perturbador de verdade, mas eu não imaginei que ele mexeria tanto com a minha cabeça dessa forma, porque eu já conhecia tudo, eu já sabia o que era o crime, eu já sabia quem era Charles Manson, mas eu estava lendo porque, de qualquer forma, eu sou uma assídua consumidora do gênero True Crime, sobre crimes reais, mente dos assassinos, comportamento humano. Eu queria muito ler esse livro porque é considerado o carro-chefe do gênero, um dos melhores do mundo. Ele me lembrou muito o A Sangue Frio, do Truman Capote, principalmente porque o Truman meio que inventou esse gênero, né, de True Crime e documentar histórias reais que aconteceram, crimes reais, né, que aconteceram. Nas 10 primeiras páginas desse livro, a gente já percebe que precisa ter muito estômago pra continuar lendo. Principalmente porque, como eu falei, já tem aquela descrição dos corpos, é exatamente como tudo aconteceu. Já é contado também como a faxineira da casa achou as vítimas lá, quem ela procurou primeiro, quem ela procurou depois. É contado aqui também, e eu não sabia disso, uma curiosidade, que os vizinhos da casa, né, que aconteceu o massacre, não eram exatamente vizinhos de porta, mas moravam na mesma rua. Eles ouviram alguns gritos, alguma movimentação durante a madrugada, mas acharam que eram jovens bebendo, mexendo a cara por lá e não ligaram muito pra aquilo tudo. Só no outro dia eles se deram conta que aqueles gritos estavam vindo, na verdade, né, daquela casa na Cielo Drive, número 10.050. Se você não sabe o que aconteceu no dia 9 de agosto de 69, ou não sabe o que foi o caso Tate LaBianca, basicamente Charles Manson, que é um psicopata, líder de um grupo que se chamava Família Manson, mais conhecido como uma seita, né, não um grupo somente. Ele liderava esse grupo e ele convenceu algumas pessoas do grupo a participarem de uma chacina na casa do filho da Doris Day, chamado Terry Melcher. Acontece que essa casa não era mais do filho da Doris Day e ele não estava residindo lá naquele momento, e ela tinha sido alugada para a Sharon Tate e alguns amigos. Sharon Tate era uma das atrizes mais famosas daquela época e era casada com um dos diretores também mais famosos, que era o Roman Polanski, e ela estava grávida de 8 meses, há apenas 2 semanas de parir. Na casa, junto com ela, estavam sua amiga Abigail, que era uma socialite, o namorado russo da Abigail, e também o Jay, que era maquiador e estilista e ex-namorado da Sharon Tate, mas eles eram muito amigos ainda e por isso mantinham esse relacionamento interpessoal. E no dia 9 de agosto de 1969, alguns membros da família Manson foram até a casa que a Sharon Tate e os amigos estavam e deram início a um dos maiores crimes, né, um dos mais brutais crimes que já aconteceram nos Estados Unidos na década de 60, se não o maior. Na minha opinião, foi o maior porque é imensurável o quão grandioso tudo isso se tornou e o quão absurdo foi tudo que se seguiu depois, que é o que o Vincent relata aqui nesse livro. Ele fala exatamente como foi o julgamento de todo mundo. Uma das coisas mais interessantes que eu achei do livro é que ele conta que a mãe da Sharon Tate foi a pessoa que mudou a lei nos Estados Unidos, basicamente, porque a partir do apelo dela e do desespero dela de querer assistir o julgamento dos acusados, né, de participarem do crime que findou a vida da filha dela, ela queria muito assistir esse julgamento, e naquela época não era permitido que as famílias das vítimas assistissem, mas toda essa história mudou quando deram esse aval pra ela e permitiram que ela assistisse
disse. Eu não sei se é necessariamente uma coisa boa, porque depende muito do psicológico, né, da família e da pessoa mesmo. Às vezes ela não sabe se pode assistir, se deveria assistir, e mesmo assim vai porque quer justiça, quer ver aquilo tudo acontecendo. E o senso de justiça é diferente de uns para outros. E então muitas vezes essa pessoa pode se decepcionar mais ainda, e somar essa decepção com o sistema junto ao luto não é uma coisa muito legal, que pode deixar a pessoa ainda mais no fundo do poço. Eu não sei necessariamente se foi uma coisa boa, mas quem tem que saber não sou eu também, só tô dando a minha opinião. Outra coisa interessante do livro e muito bem abordada é como eles chegaram ao nome do Charles Manson, porque apesar de ter acontecido esse crime na Cielo Drive e na noite seguinte ter acontecido o assassinato do casal Tate LaBianca, com os mesmos requintes de crueldade e com as mesmas mensagens que foram deixadas no local do crime, e escritas com sangue das vítimas, inclusive, eram grupos de investigação diferentes para cada caso. Um estava investigando a Sharon e o outro estava investigando o casal Tate LaBianca. E nenhum se conversou a ponto de falar que aconteceram algumas coisas similares nos crimes que poderiam ligar um ao outro. Eles só chegaram no nome do Charles Manson quando a Susan Atkins, que foi uma das pessoas que participou da Noite dos Horrores lá na Cielo Drive, que findou a vida da Sharon Tate, ela tinha sido presa por alguns roubos pequenos e passou alguns dias na cadeia. Só que ela estava tão feliz e tão completa por ter realizado aquele crime, ela dizia para as outras presas que estava sendo abençoada, que tinha abençoado a vida das pessoas que ela tinha matado. Ela realmente falou essa frase, que ela fez um favor a essas pessoas. Então ela falou para uma das presas que aquela notícia que tinha passado na TV da grande atriz Sharon Tate assassinada tinha sido por culpa dela, que ela tinha feito parte, que tudo aquilo era só o início do Helter Skelter. O Charles Manson considerava o Helter Skelter, uma música dos Beatles, uma mensagem subliminar que só ele entendia, porque ele era uma espécie de deus e ele era muito fã dos Beatles e do White Album. Então, por ser fissurado nessa canção, nessa letra da Helter Skelter, ele achava que o dia do Helter Skelter era o dia que aconteceria o juízo final. Gente, só estando na cabeça daquele homem pra entender tudo isso, mas era isso que ele pregava tanto pros seus seguidores quanto pro mundo mesmo. Todo mundo que conheceu o Charles Manson falou exatamente isso. Nas entrevistas dele dá pra gente perceber isso. Se você quiser assistir algumas, eu vou deixar aqui embaixo. E depois que a Susan Atkins confessou pra amiga de cela que tinha feito parte desse assassinato da Sharon Tate, a amiga contou pros policiais e aí eles chegaram no nome do Charles Manson eventualmente. Todos da família Manson que participaram dos crimes Tate LaBianca foram julgados e presos. Naquela época foram condenados à pena de morte, mas aconteceu a comutação, né, como mudou a lei. Eles foram condenados então à prisão perpétua. Inclusive, Charles Manson morreu algumas semanas depois de eu ter feito vídeo sobre a vida dele e sobre os crimes, né, Tate LaBianca. Ele morreu no final do ano passado, se não me engano, dia 19 de novembro, não tenho certeza. E aqui nesse livro também é muito relatada a vida do Charles Manson. Eu achei que dá uma boa visão, assim, pra gente. Não é a maior biografia do mundo, mas dá pra gente saber da onde ele veio, as origens dele. E tem aquilo que eu falei pra vocês, dele ter ficado muito tempo na prisão, indo e vindo, e ter considerado a casa dele a prisão mesmo. Ele realmente detestava ficar na rua porque sofria bastante com isso, não conseguia se manter, né? E tinha uma péssima relação familiar, e então ele considerava as prisões que ele passava a casa dele. É muito problemático, muito doloroso, né, saber disso, saber que é uma realidade aí, só que obviamente isso não anula tudo que ele fez, nem justifica tudo que ele fez. Só deixa a gente entender um pouco mais da cabeça desse homem. Existe um ponto só negativo desse livro, e como ele é narrado em primeira pessoa pelo Vincent, algumas partes eu tive muitos e muitos problemas. Porque eventualmente ele fala mais dele, da pessoa dele, isso é óbvio, porque é ele que é o narrador. Só que a forma com que ele discorda de alguns advogados e até mesmo do juiz em certos casos é muito problemática, pelo menos ao meu ver. Eu achei muita prepotência dele em algumas frases, da forma como ele inferiorizou o ponto de vista de um dos advogados, que foi o advogado da Patricia Crinkwell. Ele realmente diminuiu, assim, a opinião do cara, sendo que o advogado é considerado um dos melhores dos Estados Unidos, e nesse caso mesmo, ele foi considerado um advogado de excelência. E pelo Vincent discordar do ponto dele, ele acaba menosprezando o cara, e ele tentou invisibilizar todos os argumentos que o cara citou, sendo que o próprio Vincent contra-argumentava de uma forma rasa, sabe? De uma forma que não cabia ali, e simplesmente dava pra ver que aquilo era mais pirraça, e talvez até um pouco de inveja, não sei, do que realmente ele está discordando do advogado. Isso é normal em livros que são narrados em primeira pessoa, principalmente quando eles vão contar, né, uma história real. Eu tive muito problema também enquanto eu estava lendo Mindhunter, que é contado pelo John Douglas, mas já quero deixar claro que isso não deixa o livro ruim, não quer dizer que ele não escreveu e narrou com maestria, porque isso de fato aconteceu. Foi um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida, e com certeza o melhor que eu já li sobre True Crime. Eu tô pra reler A Sangue Frio, do Truman Capote, e talvez ele desbanque novamente esse livro, ou divida o pódio, eu não sei ainda, porque eu li muito nova, mas eu vou reler só pra ter essa certeza, só pra ver se eu vou achar
tão bom. No mais, achei um livro excelente, recomendo muito, inclusive se você quiser comprar, me ajuda demais se você comprar com o meu link, vai estar aqui embaixo na descrição. Infelizmente esse livro ainda não veio pro Brasil, inclusive editora Darkside, pelo amor de Deus, vamos publicar aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar um joinha, é muito importante, principalmente quando eu falo desses assuntos aqui no YouTube, porque é um quadro que, querendo ou não, é recente aqui no canal, e eu quero continuar muito, mas preciso da aprovação de vocês, preciso ver se vocês gostam de verdade, e deixa aqui nos comentários se você quer ou não um vídeo sobre A Sangue Frio, do Truman Capote, que vai falar sobre um assassinato que aconteceu numa cidadezinha do Kansas, e o Truman Capote foi até lá pra investigar a fundo, entrevistar todo mundo, falar com todo mundo, e então escrever o seu livro, que é uma obra-prima. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, vocês me pediram bastante pra falar desse livro e agora aqui está. Vejo vocês então no vídeo que vem, um beijão, tchau!